amados. Vamos ler novamente Apocalipse 19. Só que leremos somente o verso 5, tá? Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Que Deus abençoe. Bom, amados, nós chegamos no capítulo 19 e convém dar uma palavra aos irmãos de uma instituição que foi, com o tempo, deturpada. Usaram as palavras de Jesus para deturpar essa instituição, que é a vingança. Em geral, no nosso século de hoje, e já faz algum tempo, se a gente falar a palavra vingança, é uma palavra negativa para muitos e uma palavra ruim. E nós, na realidade, estamos distorcendo algo que é uma instituição humana, que é simplesmente questão de lei e de justiça. Então, o que eu quero argumentar com você é porque o livro de Apocalipse, que no final fala muito sobre a vingança, como uma coisa positiva. E eu queria lembrar a vocês como que isso se iniciou. Havia no passado a ideia de vingança e que muitos exploravam e abusavam desse instituto. O que é a vingança? É simplesmente o justiçamento de alguém que foi lesado. Então, observe bem o que acontece. No passado, digamos que um homem comum entrasse na fazenda do outro, roubasse um boi, matasse esse boi e comesse com seus amigos. Isso era roubo. Então, o que acontecia muitas vezes é que a pessoa ia lá e tomava todo o gado do sujeito, às vezes até matava a família inteira, como uma represália daquele mal que havia acontecido. Então surgiu a famosa lei de Talião, que diz respeito à limitação da vingança. Ou seja, olho por olho, dente por dente, assim que conhecemos a lei de Talião. E que é, na verdade, um justiçamento. Quer dizer, se foi uma vaca, então um juiz decidirá qual que será a indenização. O sujeito devolve a vaca roubada e às vezes vai ter que dar mais 3 ou 4. A gente observa algo assim quando Zaqueu recebe Jesus em casa e diz: se defraudei alguém, eis que restituo 4 vezes mais, porque era costume que não fosse somente o crime era acompanhado. Não havia prisão na época para o ladrão, e quem roubava era sentenciado a devolver muitas vezes mais aquilo que havia roubado. Então a ideia básica era estabelecer justiça. Essa que era a ideia. E a vingança, então, é um instituto útil e que deve ser bem usado. E algumas pessoas, cristãs inclusive, partem do princípio de que vingança é um pecado. Não pode ser. Porque Deus diz em Romanos capítulo 12, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. O que é que isso nos remete? Se a vingança pertence a Deus, ela não pode ser errada nem pecado. O que nós temos que entender é que ela é um bom instituto. A única coisa é que Deus tirou das nossas mãos vingarmos a nós mesmos. Ou a justiça nos fará justiça, juízes, promotores, nos farão justiça, ou, por outro lado, o próprio Deus julgará no dia do juízo, não vai ficar nada sem que haja uma punição. Então, porque o contrário, ou seja, a não vingança, ela implica em impunidade, que nós já vimos esses efeitos funestos na sociedade brasileira, quando não há punição para o crime. Então, esse conceito, que é um conceito novo, de que nós devemos recuperar o bandido e tal, etc., ele não encontra respaldo na Bíblia. E nem eu posso violentar a vítima perdoando o culpado, se eu sou juiz. Porque quem tem o direito de perdoar é a própria vítima, não o juiz. E aí o juiz, no lugar de Deus, pode exercer a função de julgamento. Bom, partindo desse princípio,
nós observamos que a primeira parte do capítulo 19 são louvores. Louvores ao nosso Deus. Esses louvores são interessantes, que louvores no céu, há uma verdadeira celebração e festejo no céu, com vozes de louvores a Deus, isso no céu. Há um momento em que uma voz sai do trono, a ideia é que Jesus está dizendo para nós, servos de Deus na terra, também louvarmos a Ele, porque Ele é justo. Então são louvores, e Deus é o centro do capítulo 19. Dentro ainda do capítulo 19, mais ou menos na sua metade, tem inclusive um erro do apóstolo João, que é usado para corrigir possíveis falhas nossas. Nossa tendência de adorar tudo que há no céu. E adorar, segundo o que Apocalipse 19 nos ensina, é só a Deus e a mais ninguém. Outros textos ensinam também assim. Mas aqui em Apocalipse 19, existe esse ensino específico, que adorar só a Deus. Ninguém no céu, nem anjo, nem ninguém mais deve ser adorado, somente Deus. Então você percebe que tem essas vozes de louvores. A primeira parte dedica-se a agradecer a Deus, e o festejo, a celebração no céu, é que um inimigo da igreja, um dos inimigos, talvez o mais terrível, foi derrotado. Eu estou falando da grande cidade, isso está no capítulo 18 especialmente, mas o 17 e o 18 tratam dessa grande cidade, que também é trabalhado com a figura de uma mulher, uma prostituta. Então, observe que no capítulo 18, ela é destruída. E no capítulo 19, Deus é louvado por tê-la destruído. Porque ela provocou a morte e o degolamento e a tortura de muitos cristãos. Então, o que está sendo tratado aqui, na realidade, é que todos os que são aliados da besta, todos que se unem ao mal, para poder tentar suprimir a igreja do Senhor na terra, esses serão destruídos. Essa que é a lição de Apocalipse 19. Inicialmente eu tencionava falar sobre os 19 e o 20 juntos, porque são assuntos que se completam. Porém, como há muitas distorções a respeito do capítulo 20, e como também há lições extraordinárias no capítulo 20, inclusive sobre salvação, eu preferi deixar para a próxima semana falar do capítulo 20, nós vamos falar do 19. Então, como eu disse, o 19, a primeira metade dele é sobre louvores, tá certo? Porém, esses louvores, eles trazem uma mensagem junto. A primeiro é uma celebração. Havia uma mulher, e aqui a mulher é tratada como mulher, mas é uma cidade, que na época de Daniel, que é um livro primo, vamos dizer assim, de Apocalipse, para Daniel era Babilônia, a cidade que ficava à beira do rio Eufrates. E depois, na época de João, ele usa Babilônia e a mulher como figuras para se referir a Roma. E certamente, se os romanos pegassem alguém da igreja lendo, não ia entender que falava de Roma. Mas ele fala, figuradamente, fala de uma grande cidade, de uma mulher assentada sobre 7 águas, que depois ele vai explicar que é a cidade que está assentada sobre 7 colinas. Nessa época, a cidade de Roma estava sobre 7 colinas. Atualmente ela está sobre 12 colinas. Mas na época eram 7 colinas, era assim que ela era conhecida, e aí muita gente podia fazer a saudável associação. A cidade que oprimia, a cidade onde morava o imperador que exilou João em Patmos, que perseguia a igreja de Deus que estava na Turquia, especialmente, mas na Grécia, na Macedônia. Essa perseguição não duraria para sempre. Era uma tentativa. A mulher, na verdade, tentava seduzir os povos. E desses povos, os únicos que não foram engendrados, né, não foram capturados pela sedução dela e pelas mentiras dela, e pelo comércio dela e pela conveniência, porque muita gente ficou rica à custa dessa mulher, mercadores e tudo, os únicos que não participavam disso, que não eram envolvidos na sua trama, era a igreja.
A gente viu alguma coisa semelhante no Brasil recentemente, quando uma televisão tentou induzir valores diferentes à família em pessoas do mundo, funcionou. E o Brasil, então, degringolou e se perdeu em muitas coisas. A Igreja do Senhor não cedeu. Resultado, a televisão hoje está enfraquecida, a rede de televisão que tentou trabalhar contra os princípios da igreja, e a igreja continua forte. Mesmo em tempo de Covid e tudo, a igreja continua forte porque foi promessa de Jesus que a sua noiva persistiria pelos tempos. E a sua igreja, as portas do inferno jamais prevaleceriam, venceriam a ela. Então, são promessas de Jesus, está lá em Mateus 16, se você quiser achar depois. E aqui João confirma isso. A mulher vai tentar matar a igreja. Roma, como Babilônia tentou matar os hebreus, que não coadunaram, não participavam das festas, das bebedeiras e da comilança deles, Daniel e seus amigos foram preservados e promovidos. Essa é a história que se encontra no livro de Daniel. João faz uma semelhança chamando Roma de Babilônia, ou da grande meretriz, que ninguém pode fazer negócios a não ser com a bênção dessa mulher. E é curioso falar que se a pessoa não receber a marca na mão ou na testa, ela não pode vender nem comprar. Imaginem, então, que situação. Ou você vende e compra com a bênção. Então, como eu disse, já foi Babilônia, já foi Roma, e hoje em dia nós podemos, inclusive, apontar outros que podem usar esse mesmo nome. Então, uma mulher que prostituía e que tentou, de alguma forma, trazer a igreja do Senhor para essa sedução, corromper a igreja. Ele corrompeu o mundo, mas não a igreja, porque a noiva continuava fiel, esperando a vinda do seu noivo. Aliás, é a parte final dos louvores aqui, está agradecendo a Deus porque chegou o tempo do casamento. Então, aqui é usada a figura de que a noiva está aqui e os convidados da festa estão todos agradecendo a Deus porque a noiva vai agora finalmente casar. O noivo voltou, e vocês vão ver mais na frente que isso significa que o noivo vai derrotar quem quer matá-la, e o casamento vai acontecer, ainda que a igreja seja altamente perseguida, ainda que aqueles que não querem se corromper porque se entregaram a Jesus e são comprometidos com Ele e aguardam a vinda dEle. Então, mesmo assim, por isso eles não serão destruídos. Daí a ideia, a primeira parte. O último louvor é porque chegou o tempo. Deus finalmente determinou o tempo, e aí agora o louvor no céu, o louvor na terra, porque Jesus diz aos servos de Deus, todos, no céu, grandes e pequenos, no céu e na terra, onde quer que eles estejam, louvem ao Senhor, e termina com esse louvor porque chegou o tempo das bodas. Deixa eu falar um pouquinho do casamento judaico, que nós talvez até conheçamos um pouco do casamento judaico hoje, mas muitos ritos que tem hoje nascem lá no tempo antigo, na época de Jesus. Então, nesse tempo que João escreve Apocalipse, o casamento judaico se dava assim. Geralmente era uma combinação dos pais e os noivos muito jovens para a nossa sociedade. Para ele já era adulto. O menino devia ter 13, 14 anos e a menina já deveria ter seus 12 anos, 11 anos. Então eles se casavam assim, esse casal jovem casava-se assim, reuniam as famílias e parentes e convidados do noivo viriam, trazendo ele numa procissão, e outros também. A palavra procissão quer dizer simplesmente uma comitiva, que vem trazendo a noiva, muito bem vestida, até para impressionar com a sua beleza o seu noivo. E eles se encontram. No ritual judaico de hoje, isso é feito com uma cadeira. Pessoas carregam uma cadeira com a noiva e outros carregam a cadeira com o noivo e eles se encontram. Mas é porque vem lá do costume da época de Jesus, de uma comitiva trazer a noiva e outra comitiva trazer o noivo. E aí eles se encontram. A ideia aqui é que os convidados da noiva são aqueles que levam a igreja até o Senhor Jesus, que mantêm ela firme, que mantêm ela em segurança,
para levá-la. E ela chega bonita, bem vestida. Aqui diz que ela está vestida com linho finíssimo, branco e puro. É uma vestimenta muito bonita, mas há quase que um parêntese de João abaixo explicando o que é o linho puro, aquela roupa bonita, o que significava. Está dizendo que são as obras da igreja. O povo de Deus fazendo o bem para os seus amigos, para os seus parentes, mas também fazendo o bem até para os seus inimigos. Lembre-se que aqui fala de degolados, e não é muito lembrar que o apóstolo Paulo, se as narrativas históricas estão certas, o apóstolo Paulo foi degolado. É um desses que foi degolado e que João se refere aqui. Paulo era conhecido de todas essas igrejas da Ásia. Então, o que está sendo demonstrado é que Deus está trazendo, não há nada que se possa fazer para evitar o casamento de Jesus com a sua igreja. Ela nunca será destruída, por mais que seja perseguida e torturada. Então, a primeira parte conta sobre isso. Só que aí no meio tem um intervalo também sobre adoração, porque João comete um equívoco, um erro. Quando João vê a grandeza do anjo, o brilho todo que havia em volta do anjo, que falava com ele, ele se prostra e adora o anjo. E o anjo repreende ele e diz: não faça isso, meu filho. Eu, apesar de você estar vendo toda essa glória, que tudo, não passo de um conservo teu. Eu sou igual a você e sou igual aos seus irmãos, que são perseguidos pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Então, o que na verdade acontece é o seguinte: você tem que adorar a Deus, porque Deus é que mantém a igreja servindo. Então é muito bonito essa passagem, porque nos mostra que não importa o tamanho do brilho, da glória, a adoração é somente a Deus. Aliás, foi essa a resposta de Jesus também a Satanás quando tentou-se seduzir. Satanás tentou seduzir Jesus dizendo: eu vou te dar todos os reinos da terra se você por alguns instantes prostrar-se e me adorar. E Jesus então manda Satanás embora. Jesus estava com fome, solitário, ele estava muito debilitado, porém ele diz a Satanás: sai, porque está escrito, só a Deus adorarás. Então, se alguma religião se diz cristã e adora outras entidades, e aí eu posso incluir santos e mãe de Jesus, está errado. Esse texto de Apocalipse diz: adora a Deus. E o próprio Jesus diz lá: só ao teu Deus adorarás. Por isso, ele recusou desobedecer o mandamento em troca de ganhar o mundo inteiro. Então, esse que é o pensamento que nós temos aqui, nesse intervalo, que João conta esse episódio, que ele, sem saber o que fazer diante da glória do anjo, ele se prostra para adorar o anjo, se curva, e o anjo levanta ele e diz: não faça isso. Isso está errado. Anjos não foram feitos para ser adorados, são conservos nossos, estão aqui para nos servir e servir a Deus. E essa que é a ideia, que esse anjo, com toda a glória, para dizer que a igreja não está devendo nada aos anjos. A igreja não tem que prestar reverência a anjo. O que a igreja tem que fazer é lembrar que os anjos foram criados por Deus para sustentar a igreja e para revelar coisas que a igreja não sabe, que é o que está aqui. Mas aí, caminhando por fim, deixa eu falar de uma outra festa, porque aqui é falado sobre as bodas do Cordeiro, mas tem uma outra festa, que João vê um anjo de pé em cima do sol, e ele fala com a seguinte voz para as aves, por isso é que ele está no céu. E ele diz para as aves: venham para o banquete, venham comer de todas as carnes. Então nós temos duas festas, uma festa que é o casamento do Cordeiro, e a outra vai ser resultado da grande batalha. Essa carne que ele se refere são a carne dos poderosos, dos reis, dos comandantes. O que está sendo dito aqui, na verdade, João está desenhando, ou está recebendo esse desenho da parte do anjo, e nos transmitindo o desenho depois de uma batalha. Aliás, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Nós do Brasil ficamos conhecendo muito, lá na década de 70, ouvimos falar muito de uma cidade chamada Guadalajara, não é isso? Guadalajara foi o lugar onde o Brasil jogou a primeira fase
por isso ficou conhecido dos brasileiros. Mas esse nome Guadalajara não é mexicano, ele é árabe. Então observe bem, México tem um nome de um lugar chamado Guadalajara, porque existe na Espanha também um lugar chamado Guadalajara. E o que significa esse nome? Esse nome tem a ver com o mau cheiro do lugar. Na verdade, chegou um turco otomano que teve uma batalha contra os espanhóis e matou muitos espanhóis. E no campo de batalha ficaram aqueles corpos e sangue derramado e tudo mais de espanhóis. E aquilo começou a cheirar mal. Então chegou um turco e disse essa frase, Guadalajara. A palavra hara, em árabe, quer dizer fezes. Então, quando ele diz Guadalajara, ele está dizendo em árabe, campo de fezes. E por que ele faz isso? Porque está cheirando mal. É um quadro parecido com esse. Porque enquanto os homens lutam entre si e produzem cadáveres, esses cadáveres serão alimento das aves. Você conhece aves que se alimentam da carne humana, principalmente se ela estiver deteriorando. Então, é isso que é feito. Estão sendo convidados as aves para uma festa, porque os homens estão preparando para matar a noiva, para impedir o casamento, para frustrar o plano de Jesus. Aqui quem são esses homens? Tem aqui, chefiando eles, a besta e o falso profeta, ou se você preferir, o monstro, que já aparece em outros capítulos anteriores, o falso profeta. A mulher já não está aqui porque ela já foi derrotada primeiro. A mulher representa a participação humana, a cidade. A cidade é feita de gente. Então, é maligno, mas mesmo assim são pessoas perversas. E, em geral, todas as cidades trazem em si injustiças e perversões. Cidade é uma instituição perversa, principalmente essa cidade que ele se refere. Então, essa cidade já havia sido extirpada, já tinha morrido. E agora só restam o monstro e o falso profeta. E são eles que estão chefiando todo o exército, as tropas que se reuniram, porque com sinais eles seduziram boa parte da terra, e a terra agora vai tentar, a população do mundo vai lutar contra a igreja e lutar contra o cordeiro, para impedir o casamento. Só que acontece que a Bíblia nem perde tempo explicando como que eles foram derrotados. Diz simplesmente que o cordeiro pegou o monstro e o falso profeta, que tinham sinais, que se julgavam que eles eram poderosos o suficiente para derrotar o cordeiro, pegou-os e jogou os dois no lago de fogo. Mais tarde o dragão vai ser jogado também, o dragão que representa Satanás, porém, isso é assunto do capítulo 20. Agora, os aliados deles são jogados no lago de fogo. E ali vão certamente passar a eternidade sofrendo. Então, são jogados ali, esses inimigos. E aí, o que acontece com os reis que acompanhavam e que davam apoio para essa dupla? Ou para esse trio, se você incluir a mulher? Eles vão morrer e a carne deles vai ser comida pelas aves. É o último versículo do capítulo 19. Então, todas essas coisas eu estou dizendo porque Deus está avisando antes de acontecer. Ele disse, a mim me pertence a vingança, então ele vai vingar. Se a pessoa escapar da justiça dos homens, não vai escapar da dele. Todo crime será castigado. Os meus crimes foram castigados na cruz do Calvário, mas esse é um assunto para o próximo estudo, que vai falar sobre o livro da vida e sobre a segunda ressurreição. Tá? Agora, o que eu queria concluir é lembrar a você que como que você deve reagir diante do seu próprio pecado. A Bíblia nos conta sobre a crucificação de Cristo, que foi o ato máximo que aconteceu na história da humanidade, e duas reações são bem interessantes. Pedro negou a Cristo 3 vezes, e Judas traiu Jesus. Ambos pecaram contra o Senhor. Pedro chegou de negar para uma empregada, dizendo, nunca ouvi falar desse homem, não sei quem é ele. Você está equivocada. Então Pedro nega Cristo por medo de morrer. E aí o que acontece? O galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus. Olha a reação.
Pedro sai e chora. Judas sai e se mata. Então, depende como a gente vai reagir diante do pecado. Mas qualquer estudante de psicologia sabe que a depressão tem muitas vezes a origem, e a depressão que leva principalmente ao suicídio e outras demências, tem a sua origem na culpa. Tanto que Freud dedica boa parte do seu trabalho para aliviar o homem da culpa. A grande questão é que, se você se sente culpado, é melhor fazer como Pedro. Nem que você chore, mas peça perdão a Deus. Jesus veio, buscou Pedro e colocou Pedro como chefe, um dos chefes da igreja. Já Judas se matou. Então, o que é que você vai fazer? Quando descobrir que tudo isso é verdade. Muitos gostariam de morrer e não morrerão. É o que diz o texto de Apocalipse aí nos capítulos anteriores. Alguns pedirão para a montanha cair sobre ele para que eles morram, e isso não vai acontecer. O que crê em Jesus, todos serão transformados e ressuscitados. O novo corpo nunca será destruído. E agora imagina lançar um corpo desse que não pode ser destruído pelo fogo, ser lançado no lago de fogo. Então a ressurreição vai acontecer para todos, é o que veremos no próximo capítulo. Então reaja ao seu pecado, pedindo perdão, se arrependendo, tendo uma tristeza gerada por Deus, uma tristeza segundo Deus, e não uma tristeza segundo o mundo. Ah, que pena que fomos derrotados. Ou a tristeza da mulher de Ló, que enquanto a cidade era destruída, ela olhou para trás, sofrendo com a morte daquilo que aborrecia a Deus. E a cidade foi destruída e ela também. Portanto, Jesus disse isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem lançar a mão do arado não pode olhar para trás. Vamos olhar para frente. Vamos esquecer as obras que são vergonhosas, as obras do mundo e até aquelas que nós participamos. E vamos, olhando para frente, caminhar os passos na direção de Cristo. Tá, querido? Eu queria deixar para você, então, que o último versículo confirma o que o anjo previu. O anjo disse às aves: venham comer porque vai ter muita carne. Vocês vão comer carne dos cavalos, a carne dos reis, dos imperadores. Isso é para mostrar que todos que se levantam contra a igreja, sejam eles grandes, sejam eles juízes de tribunais, seja o que forem, não importa o título, serão derrotados. Qualquer um que se levantar contra a igreja, porque Jesus vai preservar a sua noiva e o casamento vai acontecer. Tá? Essa que é a mensagem de Apocalipse 19. Na próxima quinta, às 19 horas, a gente se encontra para falar do capítulo 20. E aí, na outra quinta, estaremos encerrando com o capítulo 21 e 22, que descrevem a Nova Jerusalém. Tá? Então, agora o que eu quero deixar com você é essa sessão de Apocalipse que está se fechando, que fala aqui da destruição da besta e do falso profeta, do monstro e do falso profeta, e nos capítulos anteriores da destruição da mulher. Essa trindade satânica. Essa que é a ideia. Que como Jesus fala e ensina sobre a trindade de Deus, o inimigo também criou uma trindade dele, aqui na terra, para ser adorada pelos homens, e tinha até estátua para ser adorada. Um já foi, e agora no capítulo 19 os outros dois vão também. Então agora sobrou só o dragão e a humanidade. Esse é o assunto do capítulo 20. Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de quinta-feira abençoado, e que sejamos felizes, mas no Senhor, não naquilo que aborrece a Deus. Se alguma coisa você faz e que não agrada a Deus, abandone, ainda há tempo, porque vai acontecer as bodas do Cordeiro, e felizes são aqueles que vão participar da festa, seja como a noiva, ou seja como convidado. Que Deus te abençoe e tenha um excelente resto de quinta-feira e um fim de semana abençoado. No domingo, às 9 horas, estaremos com nossa escola dominical fielmente aqui, tá? E peço a todos que orem, porque o conselho está estudando fórmulas para voltarmos com segurança para os membros e voltarmos de uma forma que possamos aproveitar ao máximo a nossa
comunhão com Deus. Então, orem pelos presbíteros, orem por mim, que nós compomos o conselho e vamos estudar o nosso retorno. Deus te abençoe e tenha um bom fim de semana. Tá? Vamos orar. Estava esquecendo de orar e impetrar a bênção. Senhor, te pedimos que o teu Espírito opere em cada coração, fazendo a tua obra nele. E que todos nós levemos a sério aquilo que está na tua palavra e as previsões que são, na verdade, advertências para que nós nos posicionemos. Perdão pelos nossos pecados, abençoa todos que estão assistindo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos os irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Então está encerrado.